Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes transmitiram. Dos que sobreviveram, alguns se introduziram cada vez mais pelo sertão, outros passaram a viver nas cidades, assimilando a cultura europeia. Então, infelizmente, muitos indígenas chegaram a morrer por conta do quê? Da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que eles transmitiram, né? Eles acabaram trazendo doenças, né? E muitos morreram por conta das doenças, por conta da escravidão, que os índios passaram a ser escravizados por eles, por conta das guerras, né? Que eles traziam, né? Porque muitos não aceitavam a invasão deles, mas alguns foram para o lado deles. Então isso gerava o quê? Gerava guerra. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idioma. Deles herdamos alimentos básicos da culinária, instrumentos musicais, artesanatos, técnicas de plantios e etc. Então aqui nós podemos observar, né, algumas imagens, né, que nós herdamos da cultura indígena, né, que a música é a flauta, herdamos os artesanatos, né, não sei se algum de vocês já foram aqui na feira de Jequié, no centro de abastecimento Vicente Grilo, e lá tem uma parte só de artesanatos, né, que vem de esteira, potes de barro, tem aqueles porquinhos, né, que é um cofrinho de barros. Então isso faz parte dos artesanatos da cultura indígena. A técnica de plantios também, como plantar, não é isso? A mandioca, as plantações de milho. Então, tudo isso veio da cultura indígena e nós herdamos, né? Os alimentos também. Então, nós herdamos isso da cultura indígena. A relação entre indígena e portugueses. O contato dos indígenas brasileiros com os portugueses foi exatamente prejudicial para os nativos. No início, os indígenas foram de grande serventia para os portugueses, pois conhecia muito do que existia. Os europeus aproveitavam para trocar com eles objetos como espelhos pelas riquezas que lhe interessavam. Então, os europeus, né, muito espertos, eles aproveitavam que os índios tinham grande conhecimento, né, de tudo que existia ali, né, porque eles chegaram bem antes, né, foram os primeiros habitantes, na verdade, foram os indígenas. Então, como os portugueses sabiam que os indígenas tinham conhecimento, conheciam tudo ali, o que é que eles faziam? Trocavam favores. Olha, se você me explicar o que é isso, onde fica tal, eu vou te dar, como por exemplo, o espelho. Então, os indígenas, né, que aos poucos foi aceitando os portugueses no território deles, então eles começaram a ficar curiosos, a querer o que os portugueses tinham, né, porque chamavam a atenção deles. Então, os portugueses começaram, né, porque eles não eram nada besta, começaram a trocar favores com indígenas, né, em troca de informações, trocavam objetos. Tudo que interessava, chamava a atenção deles, eles trocavam esses favores com os índios, né? Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como um entrave, como um impedimento, né? Já que muitas lutas ocorreram em virtude de eles tentarem defender suas terras, porque as aldeias
situavam em terras que os portugueses queriam ocupar. Para tomar as terras, os portugueses chegavam a matar os nativos ou até mesmo transmitir doenças para acabar com as tribos. Já pensou? Os portugueses, eles queriam tanto tomar conta de tudo, que o que eles faziam? Chegou a ponto de matar os índios e até transmitir doenças para acabar com as tribos, porque trazendo doença e matando, não iria existir mais índios e eles iriam tomar conta do território indígena. Olha que absurdo! Uma grande quantidade de aldeias foi dizimada pelas lutas com os europeus e por doenças adquiridas pelo contato com os portugueses, como a doença da varíola, sarampo, coqueluche, catapora, gripe, peste bubônica e provavelmente malária. Olha que absurdo! Eles trouxeram, essas doenças porque os índios tinham contato com eles, acabaram pegando as doenças e causando mortes. Eles foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Eram tratados como selvagens que precisavam ser domesticados. Olha que absurdo quanto os portugueses fizeram com a tribo indígena, com os indígenas, Eles queriam, de qualquer maneira, acabar com os índios, para eles tomarem conta do território indígena, daquelas terras, porque eles achavam que os índios não tinham conhecimento, que eram selvagens, que não sabia que não sabia explorar aquele lugar. Então eles queriam acabar com os índios, matar, para eles dominarem e fazer o que quiser. Que é o quê? Porque com os índios nós podemos ver que eles amam a natureza, eles protegem, eles cuidam, eles não fazem o desmatamento, pelo contrário, tudo que eles fazem é para proteger a natureza, totalmente diferente dos portugueses, que queriam invadir aquele espaço, que queriam dominar, tomar conta e extrair as riquezas. Eles queriam acabar com a tribo, Mas, graças a Deus, eles não conseguiram, Totalmente, Graças a Deus.
Os portugueses obrigavam os indígenas a seguir a sua cultura para que aos poucos fossem perdendo a sua própria identidade. A questão da preservação das tradições e da cultura dos indígenas é tão importante, a tradição e a cultura indígena, que existe um órgão do governo específico para tratar dos assuntos referentes a eles, que é o quê? Que é a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Então, esse órgão do governo é específico para tratar assuntos referentes aos índios. Por quê? Por que fizeram esse órgão? Porque a tradição e a cultura indígena é muito importante. Então, eles têm que, hoje eles não são tão valorizados, né? Mas eles têm que ser valorizados, né? Porque os índios, eles têm um amor muito grande, um respeito muito grande pela natureza. Eles hoje, eles preservam a natureza, ao contrário, né, dos homens brancos, né, de nós, né, que muitas vezes não tem cuidado, como, por exemplo, jogar lixo no chão, não economizando água. Então, isso tudo acaba prejudicando a natureza. Ao contrário dos índios, que eles têm um amor enorme, um respeito pela natureza, né? Ao contrário do homem branco, né?